Boa tarde, meus amigos e companheiros do Centro Espírita Manuel Filomeno de Miranda. É com muita alegria que estamos nesta tarde de sábado para tecermos comentários, para que a luz se faça brilhar na nossa mente sobre esse tema tão importante nas nossas vidas, que é a mediunidade e como nós lidamos com ela no dia a dia. Estamos aqui sob a orientação dos espíritos superiores, benevolentes, que nos inspiram, que nos protegem, nessa doutrina bendita e consoladora, que vem sendo o arrimo das nossas vidas, que nos protege, que nos consola, que nos esclarece, que vem dar aquele conforto necessário diante de tantas tribulações que todos nós estamos passando neste mundo de provas e expiações. Perdão. Mas que Jesus teve a oportunidade de dizer: no mundo tereis tribulações. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele o fez, nós também temos capacidade. Por isso ele mandou o Consolador, que está fazendo agora, dia 18 de abril, 164 anos, amanhã no domingo, em que os espíritos superiores vieram trazer para nós tudo aquilo que precisamos para saber aqui na Terra, para alcançarmos a paz e a felicidade, principalmente respondendo: quem somos nós, espíritos imortais? De onde a gente veio? Qual a nossa missão e o nosso dever aqui na Terra? E para onde vamos após a carne retornar à Terra? Porque todos vamos morrer, vamos desencarnar. Como será então, perdão de novo, a nossa vida no plano espiritual? E principalmente hoje, como nós entramos em contato com esses espíritos que já estão no mundo primitivo ou no plano espiritual. Mas antes de mais nada, vamos fazer uma pequena leitura, vamos fazer uma oração para entrarmos em contato com a espiritualidade benevolente da casa do Centro Espírita Manuel Filomeno de Miranda, para abrir os nossos corações e recebermos as energias necessárias, o conforto necessário, o esclarecimento necessário para nos dar força, fé e coragem diante da vida. É uma leitura do livro Sugestões Oportunas, de Carlos Pastorino. Ele diz assim, no item 24, alivia-te. Serve com fé e confiança, porque o operário é digno de seu salário. Não te preocupes com a parte material, porque o Pai a ninguém abandona, muito menos a quem procura viver para a sua seara. Esquece dores e atrasos e adianta-te, porque a subida traz novos horizontes à visão e novos ares à vida. Segue com o Mestre, carregando a cruz pesada do martírio que nos libera o peso das culpas passadas, e nela acharemos a riqueza espiritual. O encargo que preparamos como matalotagem para a nossa jornada odierna só a nós compete. Por que encher o alforje com riquezas demasiadas? Elas pesarão amanhã. Por que sobrecarregar nossa vida de prazeres e comodismos? Eles constituirão lastro incontrolável. Se desejares uma caminhada ligeira e expedita, dá, serve, distribui. Quanto mais deres, mais leve te será amanhã o fardo da vida. Quanto mais retiveres contigo, mais pesadas cargas transportarás nos ombros doloridos. Fica aqui este convite à fé, à esperança e à confiança de que Deus, na sua misericórdia, nos ajuda e nos envolve a todos. Que possamos, então, nos recordar da figura sublime de Jesus e mentalizá-lo, sentir as tuas vibrações que penetram por este ambiente,
e acalenta os nossos corações. E lá no fundo da nossa mente ouvimos a voz de Jesus a nos chamar: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Senhor Jesus, nos envolva, nos proteja e nos fortalece a nós, todos aqueles que vêm à nossa mente, necessitadas do seu amparo. Ampara-nos, proteja-nos e nos envolva com seu amor, hoje, mas não somente hoje, por todo sempre das nossas vidas. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, muita alegria, muito agradecido à diretoria do Manuel Filomeno, que me deu a oportunidade de estarmos aqui para falarmos alguma coisa sobre a mediunidade. Uma palavra que leva temor a algumas pessoas, mas uma palavra que expressa a naturalidade, expressa a própria vida, num contexto em que nós lidamos de forma natural, assim como nós respiramos, assim como nós fechamos os olhos e fazemos uma prece. Os espíritos estão em todos os lugares. Como diz Paulo de Tarso, numa figura alegórica muito interessante, ele diz assim: existe uma nuvem de testemunha que nos acompanha na nossa vida. De forma que quem são os espíritos desencarnados? Somos nós, são as almas dos homens que perderam o corpo de carne e retornaram a este mundo de uma vibração diferenciada, mas que se encontram aqui, que muitas vezes os olhos não veem, os ouvidos não ouvem, mas com um pouco de sensibilidade nós percebemos a lembrança, a presença deles em nossas vidas, em todos os lugares onde nós estivermos, aqui no Centro Espírita, nos nossos lares, nas vias públicas. Onde quer, não existe nenhum lugar no universo que não exista espíritos. De forma que temos que entender de forma natural, porque receber espírito, conversar com eles, sentir a presença dos espíritos não é somente a manifestação contundente do médium, em que ele concentra, em que ele recebe, em que ele muda a voz, em que ele expressa a ideia de um espírito desencarnado. Isso é mediunidade também. Mas ela se expressa através da intuição, através daquela palavra de bênção, daquela palavra de carinho, de conforto que nós damos para uma pessoa que está ao nosso lado e está irritada, está desconfortável, está triste porque perdeu o seu parente, seja pela Covid, seja por uma ordem natural. Quando nós somos instrumentos do bem, quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos coisas positivas para as pessoas, para nós próprios, nós estamos cercados dos espíritos. Quando nós estamos num processo de cólera, de ódio, que às vezes acontece conosco, nós estamos cercados dos espíritos, eles também estão conosco. De forma que mediunidade é como a respiração. Ela está presente nas nossas vidas 24 horas, não somente dentro dos centros espíritas ou dentro das reuniões mediúnicas, mas em todos os lugares. E quando nós dormimos, nós também entramos em contato com os espíritos. Mas que tipo de espírito nós entramos em contato? Com o tipo de espírito que nós estamos afinizados, que nós estamos sintonizados. O que é estar afinizado e sintonizado com os espíritos? É o seguinte, antes da gente entrar na mediunidade, provando que estamos com ela 24 horas. Nós estamos pensando nas preocupações do dia.
Então, aqueles espíritos que se preocupam como nós a respeito da nossa vida, das questões diárias, eles estão ao nosso redor. Quando nós paramos, fazemos uma prece, elevamos o pensamento e lembramos de Jesus, de uma passagem evangélica, aqueles espíritos que sintonizam nessa faixa, que estão pensando o que nós pensamos, eles se aproximam de nós, seja fisicamente, através do seu perispírito, seja através de apenas vibrações, porque os espíritos podem estar, inclusive, em outros mundos. Tentando evitar esse sol aqui, mas está difícil. Então, meus irmãos, sintonizar com os espíritos, para saber que tipo de espírito está conosco, é só a gente parar e pensar que tipo de pensamento, qual o sentimento que eu tenho agora no meu dia. Eu estou tranquilo? Eu estou bem? Eu estou em paz? Os espíritos que estão vibrando conosco são aqueles espíritos que também estão em paz. Se nós estamos atribulados, os espíritos atribulados que vibram na mesma faixa, que pensam como nós pensamos, se aproximam como um imã, naturalmente. Então, quando nós dormimos, que tipo de espírito nós vamos encontrar ao deixar o corpo? Aqueles espíritos que passaram um dia conosco, que participaram das ideias que tivemos desde a hora que acordamos, que nos acompanharam os problemas do dia a dia, as preocupações, as nossas alegrias. Então, deixamos o corpo, o perispírito, através da sua elasticidade, sai do corpo físico, e então nós entramos em contato direto com os espíritos que estão no plano espiritual. E quais são os espíritos que estão nos planos? São duas categorias, basicamente. São os espíritos que estão, para nós aqui, mortos, desencarnados, que não convivem conosco no corpo de carne, já conviveram, e também outros companheiros nossos que também estão dormindo, de forma que a gente pode fazer reuniões, se nós temos trabalhos no centro, se nós temos atividades de interesse coletivo, ao próximo, de estudo, nós podemos, ao dormir, sair do corpo e entrar em contato com eles, reunir, continuar os estudos, continuar as nossas tarefas, recebendo a instrução dos espíritos desencarnados, que a gente chama de anjo guardião, de espírito protetor, de guia, espírito familiar, espírito benevolente, não importa o nome, mas são irmãos, companheiros, são, em última instância, seres humanos que não estão no corpo de carne, mas que também têm um perispírito que compõe o nosso corpo. E eles, então, nos aconselham, nos inspiram, nos esclarecem algumas dúvidas. Outras vezes nós vamos para as festas, porque gostamos e estamos vinculados às festas aqui. Outros que estão vinculados às festas também vão. Outros vão para o futebol, outros vão contar histórias. Ou seja, dormir é apenas continuar a vida que tivemos durante o dia. E este contato com os espíritos é um processo de mediunidade, que pode se transformar em sonho quando nós acordamos. Ah, sonhei com fulano de tal. Acordei com uma impressão positiva. Ontem eu estava atribulado com este problema. Hoje não. Hoje eu já estou bem. Hoje parece que eu encontrei um consolo, alguém que me confortasse, um espírito amigo que me abençoou, que me esclareceu. Então, o contato dele conosco chama-se mediunidade. Mediunidade é sentir os espíritos. E aí nós vamos ler um pedacinho do item 159 de O Livro dos Médiuns. O que é o Livro dos Médiuns? É o livro que esclarece, é o livro que Kardec vem explicar todas as manifestações da mediunidade. É a base para entendermos como nós lidamos com os espíritos. Por quê? Ainda que não tenhamos consciência, os espíritos estão ao nosso redor. Ainda que não acreditemos, os espíritos influenciam em nossas vidas. Os espíritos sintonizam com os nossos pensamentos. E muitas vezes, quando temos uma ideia, aquela ideia aumenta a nossa energia. Que acréscimo de energia é essa, senão a presença dos espíritos que estão sintonizados, estão pensando como nós estamos pensando,
e nos estimulam. Por isso, a tendência quando a gente está nervoso, encolerizado, é aumentar a intensidade. E quando nós estarmos em paz, é nós permanecermos nela. Embora as contingências da vida, embora as dificuldades, os empecilhos que vão acontecer, mas a gente encara de forma diferente. Aqui em Minas Gerais, a gente fala assim, quando vê alguém, que a gente olha e a pessoa já está atribulada. Ele acordou com a avó atrás do toco, porque ele está suscetível às circunstâncias da vida. E uma palavra mal colocada e uma circunstância inusitada tira a sua paz. Ou seja, ele está vinculado, além do sentimento dele, àqueles espíritos que também estão insatisfeitos com alguma coisa. Na medida em que ele vai retornando à paz, que faz uma oração, que faz uma prece, que faz uma boa leitura, que fica em silêncio e deixa essas emoções passarem, porque tudo passa. Ele vai sintonizar, ele vai elevar o sentimento dele. Ele vai buscar outros espíritos pensando coisas mais saudáveis, mais tranquilas, de compreensão da vida e não de revolta. Porque o que nós temos que passar, nós vamos passar de qualquer jeito. O ideal é que estejamos em paz para entendermos, para que a situação difícil ou o momento alegre venha agregar valor na nossa vida, venha nos dar experiência, e com a experiência das circunstâncias vividas, nós possamos engrandecer, evoluir. Esse é o nosso objetivo na Terra, crescer. E cada vez que vamos entendendo e vamos nos sensibilizando por essas energias que estão ao nosso redor, nós vamos estudando e entendendo a mediunidade. Por isso o Livro dos Espíritos é um manual para que a gente entenda este encontro, este convívio contínuo, aqui, aí, em todos os lugares. Temos que repetir isso, 24 horas os Espíritos estão conosco. É como se fôssemos um peixinho dentro do mar, esse mar maravilhoso aí da Bahia. Onde quer que ele vá, tem água. Tem água, não tem como ele sair da água, ele vai morrer. Então, onde quer que ele vá, nas águas mais próximas da praia ou nas águas mais profundas do mar, ele vai estar no meio da água. Somos nós no meio da misericórdia divina e dos espíritos. Onde quer que estejamos, existem espíritos. Eles estão sentindo o que nós estamos sentindo, eles estão lendo os nossos pensamentos e eles estão recebendo essas energias que nós emanamos. Isso é mediunidade. E nós, automaticamente, por uma lei da vida, que quem inventou foi Deus, nós percebemos a presença dos espíritos, o que eles estão pensando e a energia que eles estão emitindo. Se estiver na mesma sintonia, nós absorvemos. Então, nós emitimos pensamento, emitimos energias boas, más, atribuladas, alegres, e nós recebemos, em contrapartida, pela lei da sintonia, a vibração desses espíritos que estão pensando como nós estamos pensando. Por isso que eu falei que mediunidade é como ato de respirar. Agora, se eu tenho consciência de que os espíritos estão aqui, que os espíritos influenciam em nossa vida. Quem gostar de estudar está no Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, a questão 459, os espíritos influenciam em nossa vida? E a resposta dos espíritos superiores é muito mais do que imaginais, mais do que a gente imagina, de ordinários, porque é constante na nossa vida, eles nos dirigem, eles nos influenciam. Não existe ninguém que está fora deste processo de comunicação com os espíritos. Como eu disse, de forma consciente, quando eu percebo os espíritos. Da mediunidade, evidência, audiência, ou da simples intuição. É apenas um processo de sensibilidade. Então, eles estão ao nosso redor. Cabe a nós entendermos, estudarmos, para melhor lidarmos com isto. Então, um exemplo. Nós entramos num ônibus, vindo de casa aqui para o centro. E, de repente, o coração
deu uma batida diferente, eu fiquei um pouco agitado e não sei por quê. Foi uma circunstância energética de espíritos, podem ser encarnados, né, de outras pessoas que estavam ali no mesmo ônibus, ou de desencarnados. E eu recebi aquilo por sensibilidade, por mediunidade. Mas eu estou bem, e eu fiquei atribulado. Então, se eu estudo aqui no centro espírita, se eu participo das reuniões, se eu leio os livros e aproveito o manual chamado Livro dos Médiuns, eu vou entender que esse sentimento não é meu, eu não tenho motivo, eu não tenho causa que me trouxesse a intranquilidade. Então, eu vou entender que é uma carga energética, eu vou receber com tranquilidade e eu vou fazer uma prece para encaminhar essa energia para algum lugar, para um centro espírita, rogando aos espíritos que possam me auxiliar neste processo, que possam levar essa energia e minimizá-la no meio ambiente. E se for algum irmão, se for algum espírito específico, que ele seja atendido pela casa espírita que nós estamos vinculados, que os espíritos responsáveis pelo Manuel Filomeno de Miranda encarreguem de levá-lo. Quando nós vamos aos centros espíritas, existe no plano espiritual o nome de todo mundo. Eles nos conhecem. Eles sabem da nossa vida, porque eles estão aqui para nos ajudar. Então, quando nós fazemos uma oração, quando nós nos concentramos e pedimos aos espíritos do Manuel Filomeno que encarreguem e me auxiliem nesse processo, isso vai acontecer. Não é instantâneo, mas automaticamente isso vai voltar à tranquilidade. Então, o Livro dos Médiuns é o estudo para que a gente possa lidar com a mediunidade. Porque não basta a gente entender, a gente está na rua ou a gente está dentro de casa, a gente vê um parente nosso atribulado e ele estava tranquilo, de repente ele mudou de humor muito rápido. Virar para ele e falar, isso é mediunidade, vai estudar. Não é assim que funciona. Porque para quem está passando por um processo desse, ou quando nós estamos doentes, o que a gente precisa? Mais do que a receita médica, a gente precisa ingerir o remédio. E quando a gente ingere algum remédio, ele demora um tempo para cair nos vasos sanguíneos, para dispersar por todo o corpo e alcançar o seu objetivo. Então, que fiquemos em silêncio e façamos uma oração para o nosso irmão de dentro de casa, ou na via pública, ou numa reportagem na televisão, que emitamos, que façamos a nossa parte, auxiliando aquele que não entende que, além das energias dele, ele está sendo acrescido nas energias dos espíritos que vinculam na mesma sintonia. Ninguém pensa de forma pura e 100% sem interferência dos espíritos. Por isso que o Livro dos Médiuns, insisto, ele tem que ser estudado, ele tem que ser analisado, como nós estamos fazendo nesta tarde, estudando um pouco mais, trazendo um pouco de luz, como essa luz do sol que está aqui, para as nossas mentes. Porque isso acontece conosco querendo ou não. E quando da forma consciente, a gente estuda. E aí recebemos um arrepio, por exemplo. Ah, tem espírito aqui. Não necessariamente todo arrepio da pele é a presença de um espírito. Pode ser a presença de um espírito? Pode. O que vai identificar? O conhecimento da mediunidade. Qual mediunidade? Da minha. Veio algum pensamento novo na minha ideia? Mudou algum sentimento? Não. Então é um arrepio, um calafrio, por alguma mudança térmica no ambiente, por algum vento, por alguma circunstância do meio ambiente. Agora eu estou bem. Senti aquele arrepio e me veio uma ideia. Opa, provavelmente essa ideia, se eu não estava pensando nela, advém de um espírito. E aí o que eu faço? Entrou na minha mente? Vou conversar com ela. De onde que veio essa ideia? O que ela trouxe de emoção? Me trouxe paz ou me trouxe desconforto? Se trouxe desconforto e eu não sou a causa, é algum espírito que me deu essa ideia. Não vou agasalhá-la, que vá para frente.
Quando a gente pega um peso e ele está pesado, a gente larga do lado. Não é falar mal do peso e não querer expulsar os espíritos. Não é assim que acontece. É a gente ajudar, é a gente emitir uma prece de tranquilidade. Se esse pensamento não é meu, então ele não vai ficar na minha mente. Que às vezes nós estamos passando perto de alguém e dizemos, vontade de dar um soco nessa pessoa, não sei porquê, não agradei, meu santo não bateu com dela. É alguma influência, provavelmente. Estou fazendo uma ilação, existem milhões de casos, todos os dias nós passamos por isso. Estou dando um exemplo. Pode ser um espírito que é inimigo dela e quer agredi-la e não consegue, então ele vai sintonizar comigo, vai lançar essa ideia para eu ter essa intenção de ter uma agressão, um empurrão, uma não simpatia, uma antipatia com a pessoa, às vezes falar uma palavra rústica com ela, e aí trazer incômodo para ela. Então nós podemos ter essa sensação e falar, eu nem conheço, por que eu estou tendo esse sentimento? Paz, meus irmãos. Que esse pensamento retorne de onde veio. Que Jesus ampare a nós, ampare o seu coração, porque pensamento de ódio, de intranquilidade, não nos ajuda no dia a dia. De forma, meus irmãos, insisto nesse ponto, a mediunidade acontece 24 horas com a gente, de forma inconsciente ou de forma consciente. De forma consciente, nós vamos estudar o Livro dos Médiuns. E é no item 159 que eu vou ler para vocês, para demonstrar o codificador, o nosso mestre, aquele que veio reunir todos esses conhecimentos para nos auxiliar. Porque antes de 1857, não existia como nós entendermos e estudarmos a mediunidade. E o que acontecia na Idade Média com aquelas pessoas que eram médiuns, principalmente as mulheres, eram chamadas de bruxa e muitas vezes eram queimadas em praça pública. Hoje nós assustamos, mas ainda assim, muitas vezes temos receios da mediunidade, de pessoas. Será que ele está lendo o meu pensamento? O que será que essa pessoa está pensando de mim? Ora, nós também temos mediunidade. E aí eu vou ler o que o Kardec diz. Todo aquele que sente num grau qualquer, daquele intenso de ver o espírito e ter a sensação de que ele está encarnado, que ele está na carne, que ele é um ser humano com CPF e identidade, tanto quanto da sutileza, daquela sensação agradável ou desagradável que vem a nós. Em qualquer grau, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Então, e quem é que não sente? Quem é que nunca sentiu nada? Dizemos assim, sou uma porta, não sinto nada. E aí vai fazer uma oração, está chorando. Ora, por que está chorando? Não sei, uma emoção. É mediunidade. Sentiu a presença dos espíritos. E sentir a presença do espírito não é conversar sempre com o espírito, é sentir a vibração dele. Nossa, eu ouvi uma música, a pessoa cantava tão bonito que eu me emocionei. É um espírito encarnado emitindo uma vibração e você captando. Quem efetivamente não sente nada, não tem empatia nenhuma, é considerado uma doença catalogada pela psicologia, pela psiquiatria, que não é o nosso objetivo aqui. Pessoas que não têm sentimentos. Mas todos nós temos. Se temos sentimento, temos sensibilidade. Se temos sensibilidade, percebemos a emanação mental dos espíritos desencarnados ou dos espíritos encarnados, assim como nós. E continua ele, veja que interessante, essa faculdade é inerente ao homem, nasceu com ele. Quando Deus nos criou, junto da criação, ele nos deu a capacidade de sentir e automaticamente de conviver. E de conviver, emitir e receber vibrações positivas, meus irmãos. Isso é mediunidade. A vida é convivência. A vida é feita em sociedade. A vida é feita de relações.
esse raio de sol que brilha agora aqui, neste ambiente, é uma relação de Deus comigo. É um beijo que Deus me dá na minha face. Assim, quando eu converso com alguém, como eu estou conversando com vocês, é um processo de relação. Nós nos relacionamos. Só que a doutrina veio esclarecer que os nossos irmãos que já morreram também convivem e participam da nossa vida. Isso não é bom de saber? E na medida em que sabemos como lidar com isso, não tranquiliza o nosso coração? Por isso que todo mundo sente. Por isso que mediunidade volta àquele princípio natural, é como respirar. É como pensar. Na medida que pensamos, estamos relacionando. Vou fazer força para não pensar. Não conseguimos. O nosso pensamento é contínuo. O que nós podemos é direcionar, dar um foco, levar o nosso pensamento a algum objetivo. E automaticamente todos aqueles espíritos com o mesmo objetivo vão se aproximar. E aí vovó aqui em Minas falava isso comigo. Meu filho, mente vazia é oficina do diabo. Diabo representando o espírito frívolo, o espírito do mal, o espírito que não quer muito trabalho, ocioso, não necessariamente que quer prejudicar a nós, ele está apenas brincando com a vida ainda. Mente vazia, espaço vazio. Ele entra e ele faz, ele pensa, ele emite uma emoção para dentro de nós e ele vai nos cativando se nós não estivermos em vigilância. E como é que vigia? Abrindo os olhos da própria alma. Mano, o que eu estou pensando? Opa, deixa eu fazer alguma coisa boa. Deixa eu pegar, deixa eu lavar uma vasilha se eu estou em casa. Está na rua? Deixa eu admirar a natureza, agradecer e ser grato a Deus por estar respirando. Por ver tanta beleza, ver um pôr do sol, ver a água do mar, ver as pessoas, ver o trânsito, uma criação da vida social importante, levando tantas pessoas. Estou na frente de um hospital, quantos médicos, quantos enfermeiros, quantos auxiliares de enfermagem e de limpeza estão ali para trabalhar em prol do próximo. Olha quantos pensamentos positivos a gente pode ter. Você presenciou uma cena de agressão, de roubo. Vamos emitir um pensamento positivo pela infelicidade daquele irmão que ainda precisa agredir o outro de forma física ou através da palavra. Vamos ser polos neutros a emanar amor e abrandar a vida, porque na medida que fazemos isso, somos multiplicadores do bem. E aí, ao nosso redor, não sei porquê, mas eu gosto tanto de ficar perto de você. O que você tem? Nada, eu só não desejo mal. Eu só procuro ver o lado positivo. E ver o lado positivo não é ignorar o mal. O mal existe. Existem espíritos mal que desejam o mal, que fazem. Mas isso chama-se ignorância. Porque, assim como nós, eles irão chegar à perfeição. Eles vão se purificar. Eles vão ter que sofrer um pouquinho mais. Porque o mal, o ódio, traz energias negativas para nós e atrai aqueles espíritos nessa mesma sintonia. Então, onde quer que estejamos, nós podemos emitir pensamentos positivos. Isso é vigiar. Fazer uma pequena leitura. Cantarolar uma música. Né? Uma música bonita que a gente gosta e a gente está cantarolando, nós estamos vigiando o pensamento. Porque quando estamos parados, sem muito tempo, sem pensar em nada, pode acontecer de um espírito passar e sugerir uma ideia infeliz. E se a gente albergar, é como aquela sementinha que cai no coração e cria uma raiz, nós vamos alimentar, e depois fica mais difícil. Não é impossível, fica mais difícil tirar esse sentimento. Então, para não precisar perdoar, não é melhor a gente treinar não ser ofendidos? Aí a pessoa me xinga, não está falando comigo?
Não sou eu, não sou assim. Mas ela pensa, é direito dela pensar e desejar ser o que é. Lembrei aqui de um caso do Chico Xavier, muito interessante, que as pessoas estavam na fila, né, para receber a cesta básica que ele distribuía lá no centro, em Uberaba, e veio uma senhora, Chico, tem uma mulher lá falando mal de você, Chico, falando mal, você está aqui para ajudar, e ela falando mal de você, e estava reclamando, e Chico perguntou assim, mas ela está feliz? Não, ela está feliz, está exultante. E Chico falou assim, então vamos deixar ela ser feliz? Se ela é feliz falando mal de mim, que ela siga assim. Porque o que ela acha de mim não interfere o que nós somos. Isso é exercício, meus irmãos. Mediunidade, em última instância, existe para nos melhorarmos. É muito mais do que ser correio, receber uma informação e passar para o outro. Essa informação tem que nos modificar, tem que encontrar eco em nossos corações. Essa sensibilidade dos espíritos. Eu sou um médium sensacional, percebo todos os espíritos. E o que temos feito disso? Ajudado o semelhante? Sem que ele saiba? Que é um outro fato importante, a humildade no processo da comunicação com os espíritos. Porque Jesus disse, aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, que seja o menor, que seja o mais humilde. O importante é ajudarmos sem que a pessoa saiba que nós estamos auxiliando. João Batista, quando batizou Jesus, lá no Rio Jordão, o que ele disse? É importante, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Ele quem? Jesus, o Cristo. Ou seja, que a nossa personalidade, foi eu quem fiz, foi eu que ajudei, foi eu que vi, foi eu que senti, foi eu que tive a premonição, foi eu que sonhei, tudo ligado à mediunidade. E o importante não é o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu faço. O importante é que eu diminuí a dor do meu semelhante. Eu enxuguei uma lágrima, eu levantei um caído, eu emprestei os meus ouvidos para alguém que estava desconsolado, precisando falar. Sejamos instrumentos do bem, porque o bem que os espíritos fazem através de nós pertence a eles, não a nós. Que sejamos instrumentos, diminuir o nosso eu, como diz João Batista, para que ele quem? Jesus, o bem, o amor, a virtude, a paz, se instale na nossa vida. E na medida em que nós formos esse polo distribuidor do bem, nós vamos atrair o quê? É só olhar a natureza, nos postes das nossas ruas à noite, nas lâmpadas, os bichinhos vão atrás da luz. As pessoas virão até nós, porque confiam, porque sentem a presença divina da paz, da confiança. Porque edificamos a cada vez que auxiliamos o outro reino de Deus em nós. Cada vez que ajudamos a diminuir a dor do outro, eu diminuo a minha dor. Na medida em que eu só quero receber, eu sou uma criança em processo infantil de apenas receber da vida e não oferecer gratidão, não oferecer um pouquinho daquilo que eu já tenho, que eu já conquistei. Todos nós já conquistamos alguma coisa. Todos nós temos oportunidade de oferecer algo para o outro. E a mediunidade e essa sensibilidade que todos nós temos permitirá que nós estejamos no lugar certo para auxiliar aquele que assim deseja.
Porque a obrigação não é convencer ninguém de nada. A nossa obrigação é fazer o bem, é emitir energias positivas. Se a pessoa quiser ouvir, nós falamos. Se ela não quiser ouvir, abracemos. Se estamos num período de pandemia, emitamos um pensamento positivo. Façamos uma prece. E isso vai auxiliar. Ah, mas não vai mudar a vida dele. Não é para mudar a vida de ninguém. A vida que temos que mudar é a nossa. O primeiro papel do médium é transformar a si mesmo. E com a ajuda dos espíritos, com a impulsão, com o otimismo dos espíritos benevolentes, nós vamos ser instrumentos do bem para o outro. E assim como aquele pote que está sujo, quando nós deixamos cair água limpa, e ele começa a encher até que ele extrapola as bordas do balde, do recipiente, e a água pura entrando, o que vai acontecendo com o balde depois de um tempo? A sujeira vai saindo e ele vai se purificando. O vaso é o nosso coração. O vaso é a nossa vida. A água pura representa Jesus, representa a espiritualidade benevolente, representa a oportunidade de sermos instrumentos do bem. Então ela entra, nos enche de paz e nós compartilhamos. E a matemática divina, meus irmãos, é extraordinária. Quanto mais dividimos, mais multiplicamos. Quanto mais nós oferecemos, mais nós recebemos. Não é difícil entender. Pelo processo da mediunidade. Se eu estou fazendo bem, que tipo de espírito está vinculado, sintonizado ao meu lado? Lá no início do estudo falamos. Aqueles que estão pensando como eu estou pensando. Se eu estou pensando e fazendo o bem, os espíritos que estão pensando e fazendo o bem estão conosco. Aquela sensação de paz, aquela sensação de tranquilidade, aquela alegria de ver o conforto no coração do nosso semelhante. Se fizermos isso numa quantidade cada vez maior, cada vez mais esses espíritos vão estar conosco, cada vez mais que eu oferecer, eu vou receber. Isso é lógica. Isso é aquilo que Kardec chamou de fé raciocinada, meus irmãos. E o Livro dos Espíritos, e outros livros da obra da codificação, outros livros chamados subsidiários, palestras, estudos nas casas espíritas, silêncio, oração, olhar para dentro de nós, nos analisarmos, nos conhecermos, são oportunidades extraordinárias que a vida nos oferece, meus irmãos. E quanto mais entendemos, quanto mais lidamos de forma natural com este processo que é contínuo, que está vibrando em todo o nosso ambiente, onde quer que nós estejamos. Ah, mas e se eu estou solitário, eu vou para dentro do quarto, eu fecho a cortina, ali eu vou estar sozinho. Não vai estar sozinho. Você vai atrair, pela sintonia, pela faixa vibracional, outros espíritos que estão angustiados, que estão querendo ficar sozinho, e aí a gente vai aumentar esta sensação de solidão, de tristeza. E aí o que podemos fazer? A oração, podemos pedir ajuda. Quantas vezes nós precisamos do outro? Nós pedimos através da oração, se não temos força, pedimos para alguém. Pedimos para as casas espíritas nos oferecer um passe. Existem muitos trabalhos de passe à distância ou de passe presencial. Quando nós estamos doentes, passamos por uma enfermidade. Mas nós temos que ter a predisposição
porque muitas vezes não encontramos as forças internas. Aí tem uma ajuda, aí tem o auxílio, aí tem a caridade. Como eu disse, a vida é um processo relacional. E se hoje eu estou necessitado e alguém está me ajudando, daqui a pouco sou eu que estarei ajudando alguém que vai estar passando por aquilo que eu já passei. A vida é linda, meus irmãos, na medida em que paramos e observamos aqueles que estão ao nosso redor, a nossa própria vida, e observamos os símbolos que a vida nos oferece. E estudamos a mediunidade e abrimos a nossa sensibilidade para estarmos em contato com os espíritos. E assim nós nos candidatamos. E assim nós somos aqueles trabalhadores que botamos a mão na charrua, que vamos trabalhar na seara e na vinha do Senhor, e que não olhamos para trás. O que para trás ficou, para trás permaneça. Jesus disse isso: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Senão a gente vai estar aqui, mas o que eu fiz? E temos um grande exemplo de um grande apóstolo, de um grande médium chamado Paulo de Tarso. Um homem que mandou matar Gesiel, Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, a pedradas. Ou seja, simbolicamente, Paulo de Tarso carregava sangue em suas mãos. Mas quando encontrou com Jesus na estrada de Damasco, ele recebeu uma orientação e ele se propôs. E demorou 10 anos, em média, para que ele começasse a divulgar o evangelho na ilha de Chipre, ao lado de Barnabé. 10 anos de preparação, de transformação. Em nenhuma carta que ele escreveu, em nenhum relato do livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, pela psicografia do Chico, que conta a história de Paulo de Tarso e de Estevão e de outras personagens, nós encontramos ele lamentando o passado. Quanto tempo eu perdi. Eu fiz muito mal para os cristãos. Não. Ele assumiu e se posicionou, abriu o seu coração. Senhor, o que queres que eu faça? Faça de mim um instrumento do bem, aonde quer que eu esteja, dentro do meu lar, em silêncio. E ainda que estejamos doentes em cima da cama, a gente pode ensinar paciência para aqueles que vêm nos visitar, para aqueles que convivem conosco. A gente pode demonstrar esperança, fé, coragem, otimismo. Mas como você pode estar otimista em cima de uma cama? Aqui é apenas o corpo que depura a minha alma. Eu sou um espírito imortal. E daqui a pouco, quando a morte chegar, eu vou falar como Francisco, abrindo os braços: vinde a mim, minha irmã morte, sede bem-vinda. Cumpri a minha tarefa aqui, tenho a minha consciência tranquila e desejo continuar trabalhando para a felicidade do meu próximo, para conhecer, para estar em harmonia com a natureza, para ser instrumento do bem. E aí, até chegarmos ao ponto que Paulo disse assim: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. É o Cristo, é a virtude, é o trabalho, é a perseverança que transformaram a minha vida. Porque Paulo não voltou atrás para tentar ressuscitar Estevão. Não tem jeito. Mas ele salvou inúmeras vidas para compensar a vida que ele mandou matar. É assim, é olhando para frente, é recebendo a percepção dos espíritos de que todos nós somos capazes de ser melhores a cada dia. E através da sensibilidade, que nós conhecemos hoje como mediunidade, que todos nós temos em algum grau, na medida dos nossos esforços para entender
as peculiaridades. E aí estamos em casa e de repente bate uma porta e não tem ninguém em casa. A gente vai observar, não tem vento para bater a porta. É um ruído, é um barulho. E a gente pensa, pode ser um espírito. Se é um espírito, ele está querendo entrar em contato. Ou ele está querendo me advertir de alguma coisa. Ou ele está precisando de uma oração. Então, se a gente não morre de medo, porque barulho não pode fazer medo em nós, porque nós temos a consciência que os espíritos estão em todo lugar, e que nós é que os convidamos para serem companheiros da nossa vida, a responsabilidade é nossa, não é do outro. A responsabilidade é nossa, porque nós é que albergamos, como dizia a vovó. Ninguém pode impedir que as aves voem sobre as nossas cabeças, mas podemos e devemos, e é a nossa responsabilidade, impedir que elas venham à nossa cabeça e que façam ninhos, que encontrem ressonância, vibração. Nós devemos agregar os espíritos benevolentes que desejam o bem, porque o bem traz conforto para o nosso lar. E aí, nenhum barulho vai afetar a nossa vida, porque os espíritos não têm essa capacidade. Podem nos incomodar? Podem nos incomodar. E aí, qual a primeira coisa que Kardec nos ensina? Por que será que bateu a porta? Tem alguma outra janela aberta e o vento entrou? Tem. É uma causa física, não são os espíritos. Não tem nada, são os espíritos. E aí nós temos algumas alternativas. Primeiro, ele não pode nos prejudicar. Não pode. Capítulo 5 do Livro dos Médiuns. Antes do fenômeno de transporte, né? Manifestações físicas espontâneas. Eles não podem nos prejudicar. Então nós vamos usar a razão. O espírito não pode me prejudicar. A ponto de me tirar a vida, de me trazer um grande sofrimento. Né? A nível psicológico, se nós albergamos o seu pensamento, mas aqueles que querem nos prejudicar, eles não fazem barulho. Eles preferem trabalhar no silêncio. E que a gente não desconfie e que eles nos influenciem para o mal. Estou falando no caso de um barulho. Lembrei de uma senhora conhecida, morava sozinha, e ela foi para o quarto na hora de dormir e ouviu barulho na cozinha. Foi lá, porta fechada, a janela fechada, e disse assim, deve ser algum espírito. Que Jesus nos abençoe. Voltou para a cama e foi dormir. Isso é fé raciocinada. Isso é entender a manifestação dos espíritos na nossa vida. E a gente pode auxiliar outros. Mas eu estava dormindo, ele tirou a minha coberta. Faz parte. Significa que nós estamos doando ectoplasma e precisamos estudar um pouco mais do que é isso. E que a gente pode controlar. E se ele não está chamando a atenção, é porque alguma coisa que nós estamos fazendo não está bom. Ou está incomodando a ele. Ou ele está querendo apenas nos pedir uma prece, uma oração. Porque os espíritos também se sentem solitários. Quando eles morrem, ninguém lembra deles. Ninguém faz uma oração por eles. E às vezes eles encontram o ectoplasma que nós doamos e eles fazem um barulho para nos chamar a atenção. Não é gostoso, meus irmãos, entender como acontecem as manifestações dos espíritos na nossa vida? Eu dei um exemplo desse, de um barulho, de um ruído. E pode acontecer uma pedra quebrar a vidraça da nossa janela e não ser um menino, uma pessoa, ou pode ser um espírito. E aí a gente busca, depois das orações, depois de tudo isso que conversamos, um auxílio nos centros espíritas para fazer orações, para atrair aquele espírito, para esclarecê-lo, não para expulsá-lo, porque são nossos irmãos, porque o acaso não existe. Se aquilo está acontecendo conosco, tem um propósito. E nós estamos aqui na vida para ressignificar as relações,
para reeducar as nossas próprias almas. Então nós podemos definitivamente aproveitar tudo aquilo que acontece na nossa vida para melhorarmos, para sermos instrumentos do bem e nos dedicarmos à paz. Sermos aquela água que equilibra as tensões quando o ambiente está muito quente. E na medida que nos esforçarmos, na medida que abrirmos o nosso pensamento, na medida que buscarmos edificar o evangelho dentro dos nossos corações, na medida que nos esforçarmos para fazer o bem, desejarmos o bem do próximo, nós falaremos como Paulo. Já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Não significa que vamos virar de uma hora para outra espíritos puros, perfeitos. Temos as nossas instabilidades, temos os nossos momentos de cólera, de incompreensão, de dor, de sofrimento. Faz parte do aprendizado da vida. Mas tudo isso, se Deus permite que aconteça em nossa vida para nos ensinar alguma coisa, que façamos silêncio e possamos então abrir a nossa mente e perguntar para a nossa própria consciência o que eu preciso aprender, que a vida está querendo me ensinar e eu não estou com sensibilidade o bastante para poder entender. O quê? A resposta virá. Muitas vezes não é instantânea. Os espíritos não têm pressa. Deus não tem pressa. Muitas vezes aguarda a nossa perseverança. Muitas vezes testa a nossa fé, a nossa compreensão. Mas seja lá em qualquer circunstância que estejamos, meus irmãos, nós somos capazes, nós somos deuses, nós somos médiuns, nós estamos em contato com os espíritos, que possamos vibrar no bem, sintonizar o bem, como diz o Padre Germano no livro Memórias do Padre Germano. Padre que no plano espiritual veio tecer os seus ensinamentos através da mediunidade de Amália Domingos Soler para nos esclarecer. Somos todos irmãos, meus irmãos. E ele dizia assim, é tão bom ser bom. E a minha proposta agora no final da nossa conversa é uma pergunta. É bom ser bom? Ele disse que é. Como vamos saber? Vamos ser bons? Vamos ver as consequências positivas ou negativas de ser bons? Vamos experimentar? Quem sabe? Se for bom, permaneçamos no bem. Se não for bom, vamos procurar outro caminho. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Meus queridos irmãos, agradecendo profundamente a oportunidade de conversarmos sobre as leis da vida que interferem em nós muito mais do que imaginamos como a mediunidade. Mais uma vez agradecendo a Selma, que me convidou, e a toda a diretoria do Manuel Filomeno de Miranda, que confiou e que me deu a oportunidade de relembrar coisas tão fundamentais na nossa vida e compartilhar com vocês, meus irmãos. Por isso agora, vamos buscar dentro dos nossos corações aquele local tranquilo de paz. E vamos ouvir Jesus conversando conosco, dizendo assim, tem de bom ânimo, meu filho, eu venci o mundo. Deus é o Pai.
Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu sou o bom pastor e vou levar todos vocês ao aprisco do Pai. Eu sou o pão da vida, porque o alimento que eu compartilho com vocês, ele é eterno. Ele sacia a nossa sede, a nossa fome de justiça. Eu sou a grande água da vida verdadeira. Eu sou a porta. Se você entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagens. Eu sou a luz do mundo. Buscai o caminho estreito, porque larga é a porta da esperança. Vem, meu filho, vem. Estou de braços abertos, esperando a sua decisão. E que Deus nos abençoe, nos proteja e despeça-nos na tua paz, revigorando as energias do bem e fazendo-nos, hoje e onde quer que estejamos, instrumentos da paz e do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique conosco e permaneça em nossos corações, hoje e por todo sempre. Muita paz, meus irmãos.